Bom dia! Estou aqui para o nosso devocional. Hoje, então, nós vamos para o terceiro dia de Uma Vida com Propósito. E eu quero ler, então, Eclesiastes capítulo 4, versículo 4, aqui na versão BV, depois eu vou ler em outra versão para nós entendermos. O nosso tema de hoje é o que dirige sua vida? É uma pergunta. Percebi que o que faz os homens correrem atrás do sucesso é a inveja. Eclesiastes 4:4 na versão BV. Aqui, Eclesiastes 4, versículo 4 diz assim: observei também que todo o trabalho e todo o êxito ocorre porque há uma competição entre companheiros. Isso também é vazio e um despropósito tal como correr atrás do vento. E então, olha o que diz a palavra, gente, que todo ser humano, ele é dirigido, direcionado, guiado por algo. Nós precisamos ser guiados e direcionados por Deus, pelo Espírito Santo. E a maioria das pessoas, a sua motivação, ela é gerada pela inveja, competição. Elas querem competir com os outros, quem é o melhor, quem vai disputar aquele emprego, quem vai disputar o salário, quem vai disputar aquela promoção, né? Às vezes o vizinho comprou um carro, não, então eu tenho que comprar um também, tal coisa. Então muitas vezes as pessoas são assim como diz a palavra, gente, que todo o trabalho, né, e todo o êxito ocorre porque há uma competição entre companheiros. Então nós vamos ver aqui. A vida de todo indivíduo é dirigida por algo. A maioria dos dicionários define o verbo dirigir como guiar, controlar, direcionar. Se você está dirigindo um carro, batendo um prego ou chutando uma bola, estará naquele momento controlando e direcionando, guiando. Que força motriz dirige a sua vida? É uma pergunta. Neste exato momento, é possível que um problema, uma urgência ou o fim de um prazo determinado estejam dirigindo você. É possível que uma lembrança dolorosa, um temor ou uma crença inconsciente também estejam dirigindo. Centenas de circunstâncias, valores e emoções podem dirigir sua vida. Eis aqui 5 dos mais comuns, eu vou ler aqui. Primeiro, muitos são dirigidos pela culpa. Algumas pessoas passam a vida inteira fugindo do remorso, ocultando a vergonha, dirigidas pela culpa, são manipuladas pelas lembranças, permitem que o passado controle o futuro e frequentemente punem a si mesmas, sabotando o próprio sucesso. Quando Caim pecou, sua culpa afastou da presença de Deus, que disse: você será fugitivo errante pelo mundo. Gênesis capítulo 12, na parte B do versículo. Esse quadro descreve a maioria das pessoas hoje em dia, andar pela vida sem propósito. Somos produto de nosso passado, mas não precisamos ser prisioneiros dele. O propósito de Deus não é restringido por nosso passado. Ele tornou um assassino chamado Moisés num líder e um covarde chamado Gideão num corajoso herói. E também pôde fazer coisas maravilhosas com o restante de sua vida. Deus é especialista em dar às pessoas um novo começo. A Bíblia diz: como é feliz o homem que tem suas desobediências perdoadas e seus pecados cobertos. Isso está em Salmo capítulo 32, versículo 1. Segundo ponto, muitos são dirigidos pelo ressentimento e pela raiva. Algumas pessoas apegam-se a mágoas sem jamais superá-las. Em vez de aliviar a dor por meio do perdão, revivem continuamente em pensamento. Quando dirigidas pelo ressentimento, calam-se e interiorizam a raiva, enquanto outras se irritam e agridem outros. Ambas as reações são nocivas e inúteis. O ressentimento sempre machuca mais o ofendido do que a pessoa que o ofendeu.
Enquanto o ofensor provavelmente já esqueceu o insulto e seguiu em frente, você continua angustiado em sua dor, perpetuando o que aconteceu. Ouça, aqueles que o magoaram no passado não poderão continuar a feri-lo, a menos que você se agarre à dor por meio do ressentimento. O que passou, passou. Nada pode mudar o passado. Você apenas se machuca com amargura. Para o seu próprio bem, aprenda com o passado e o mande para bem longe. A Bíblia diz: ficar desgostoso e amargurado é loucura. É falta de juízo que leva à morte. Isso está em Jó, capítulo 5, versículo 2, na versão NTLH. O próximo ponto. Muitos são dirigidos pelo medo. Seus temores provavelmente resultam de experiências traumáticas e de expectativas fantasiosas, do crescimento num lar extremamente severo ou mesmo de predisposição genética. Independentemente do que tenha causado tal situação, pessoas dirigidas pelo medo com frequência perdem grandes oportunidades por terem medo de correr riscos. Ao invés disso, comportam-se de maneira cautelosa, evitando arriscar-se e tentando manter seu status quo. O medo é o medo é o encarceramento voluntário que o impedirá de se tornar no que Deus pretende que você seja. Você deve agir contra isso, com as armas da fé e do amor. A Bíblia diz: no amor não há espaço para o medo. O amor amadurecido expulsa o medo, considerando que o medo causa uma vida vacilante e cheia de temores. Medo da morte, medo do julgamento. Podemos dizer que quem tem medo não está completamente aperfeiçoado no amor. 1 João, capítulo 4, versículo 18, isso na versão AM. Próximo ponto. Muitos são dirigidos pelo materialismo. O desejo de adquirir é o único objetivo na vida de algumas pessoas. O impulso de sempre querer mais se baseia na concepção equivocada de que possuir mais me tornará mais feliz, mais importante e mais protegido. Contudo, são 3 expectativas falsas. Os bens materiais trazem a felicidade apenas temporária. A situação de constante tranquilidade acaba gerando o tédio, e então passamos a desejar novidades, coisas maiores e melhores. Também é um mito a concepção de que quanto mais bens adquirir, mais importante serei. Autoestima e riquezas materiais não são sinônimos. Nosso valor não é determinado por nossas posses, e Deus deixa claro que as coisas mais valiosas da vida não são os bens materiais. O mito mais comum a respeito do dinheiro é o de que quanto mais dinheiro se tem, mais protegido está. Isso não é verdade. Riquezas podem ser perdidas num piscar de olhos por uma quantidade considerável de fatores que fogem do nosso controle. A verdadeira segurança só pode ser encontrada naquilo que jamais poderá ser tomado de você, seu relacionamento com Deus. Essa é a maior riqueza, o maior tesouro que nós temos. Último item. Muitos são dirigidos pela necessidade de aprovação. Algumas pessoas permitem que expectativas alheias de pais, cônjuge, filhos, professores ou amigos controlem sua vida. Muitos adultos ainda tentam ganhar a aprovação de pais que nunca estão satisfeitos. Outros são dirigidos pela pressão social do grupo a qual pertencem, sempre preocupados com o que os outros podem pensar. Infelizmente, os que seguem a multidão quase sempre acabam perdidos nela. Não conheço todas as chaves do sucesso, mas uma chave para o fracasso é tentar satisfazer os outros, satisfazer a todos.
Ser controlado pela opinião dos outros é a forma segura de jamais atingir os propósitos de Deus para a sua vida. Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores, Mateus 6:24. Outras influências ainda podem dirigir sua vida, mas todas levam ao mesmo impasse: potencial não aproveitado, estresse desnecessário e uma vida não realizada. Esta jornada de 40 dias mostrará como ter uma vida dirigida por propósitos, uma vida guiada, controlada e direcionada pelos propósitos de Deus. Nada é mais importante que conhecer os propósitos de Deus para a sua vida, e nada pode compensar o prejuízo de não os conhecer. Nem o sucesso, nem as riquezas, nem a fama, nem os prazeres. Sem um propósito, a vida não passa de movimento sem sentido, uma atividade sem direção ou uma série de acontecimentos sem motivo. Sem um propósito, a vida é banal, mesquinha e inútil. As vantagens de uma vida dirigida por propósitos. Há 5 grandes vantagens em se viver uma vida com propósitos. Conhecer o propósito de sua vida faz com que ela tenha sentido. Fomos feitos para alcançar algum significado na vida. Por isso, tantas pessoas recorrem a métodos questionáveis como a astrologia e a psicologia para descobri-lo. Quando a vida faz sentido, você pode suportar quase tudo, do contrário, ela se tornará insuportável. Sem Deus, a sua vida não tem propósito. Sem um propósito, a vida não faz sentido. Na Bíblia, diversas pessoas expressaram sua falta de esperança. Isaías queixou-se diversas vezes. Queixou-se, né? Tenho me afadigado sem qualquer propósito. Tenho gastado minha força em vão para nada. Isaías 49:4. Jó disse: meus dias são vazios e sem esperança. Jó capítulo 7, versículo 6. E detesto a vida, não quero mais viver. Deixa-me em paz, pois a minha vida não vale nada. Jó capítulo 7, versículo 16. A maior de todas as tragédias não é a morte, mas a falta de propósitos na vida. A esperança é tão essencial para a vida quanto o ar e a água. É preciso esperança para lutar. Então, nós precisamos, gente, entender que a esperança é resultado de se ter um propósito. Se você tem se sentido sem esperança, não desista. Mudanças maravilhosas acontecerão em sua vida quando você começar a viver com propósitos. Deus diz: sei os planos que tenho para vocês. Planos para o bem, não para lhes causar aflição. Eu lhes darei esperança e um futuro promissor. Isso está em Jeremias capítulo 29, versículo 11. Talvez você esteja com a sensação de estar enfrentando um problema insolúvel, mas a Bíblia diz: Deus é capaz de fazer muito mais do que nós jamais ousaríamos pedir ou mesmo imaginar, infinitamente além de nossas mais sublimes orações, anseios, pensamentos ou esperanças. Efésios capítulo 3, versículo 20. Segundo item: conhecer seu propósito simplifica a vida. Ele define o que você faz e o que não faz. O propósito é o padrão pelo qual você avalia suas ações para saber as que são essenciais e as que não são. Basta perguntar: essa ação me ajudará a cumprir o propósito de Deus para a minha vida? Sem um propósito claro, ficamos sem alicerce para fundamentar as decisões, dividir o tempo e empregar os recursos. A tendência será tomar decisões com base nas circunstâncias, nas pressões do momento ou nas variações de humor. Quem não conhece seu propósito exagera nas atividades, e isso causa estresse, fadiga e conflitos. É impossível fazer tudo
que as pessoas querem que você faça. Seu tempo é suficiente apenas para fazer a vontade de Deus. Se não consegue realizá-la por completo, significa que está tentando fazer mais do que Deus pretendia que fizesse, ou possivelmente está assistindo a muitos programas de televisão. Uma vida dirigida por propósito conduz-nos a um estilo de vida mais simples e uma agenda uma agenda mais saudável. A Bíblia diz: a vida presunçosa e cheia de pompa é uma vida vazia, mas a vida simples e sincera é uma vida plena. Provérbios 13, 7. Isso também leva a paz de espírito. Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em ti. Isaías 26, 3. Próximo passo. Conhecer seu propósito ajuda a estabelecer prioridades. Isso faz com que os esforços e energias se concentrem no que é importante. Você se torna eficiente ao ser seletivo. Faz parte da natureza humana distrair-se com assuntos de menor importância. Fazemos de nossa vida um jogo muitas vezes. E a gente precisa aprender que desespero silencioso muitas vezes tem pessoas que vivem. Mas hoje, uma melhor descrição seria distração sem objetivos. Muitas pessoas são como giroscópios, rodopiando num ritmo frenético sem jamais chegar a lugar nenhum. Sem um propósito definido, você ficará mudando de rumo, de emprego, de relacionamentos e de igreja, na esperança de que cada mudança seja definitiva ou preencha o vazio em seu coração. Você pensa: talvez seja diferente desta vez, mas isso não resolve o verdadeiro problema, que é a falta de foco e de propósito. A Bíblia diz: não se descuidem, tentem entender o que o Senhor quer de vocês. Efésios 5:17. A capacidade de concentração pode ser verificada na luz. A luz difusa tem impacto e energia reduzidos, mas você pode concentrar o foco. Com uma lente de aumento, os raios do sol podem ser concentrados a ponto de atear fogo à grama ou um pedaço de papel. Quando a convergência da luz é maior, como um raio laser, ela pode até cortar o aço. Não há nada tão poderoso quanto uma vida direcionada, isto é, vivida com um propósito. Os homens e as mulheres que mais influenciaram a história estavam concentrados numa direção. O apóstolo Paulo, por exemplo, difundiu o cristianismo no Império Romano praticamente sozinho. Seu segredo era uma vida direcionada. Ele disse: estou concentrando minhas energias unicamente nisto, esquecer o que já passou e avançar para o que está à minha frente. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Se você quer que sua vida cause impacto, dê-lhe uma direção. Pare de andar em círculos, pare de tentar fazer de tudo, faça menos. Elimine até mesmo as boas atividades, concentrando-se apenas no que for mais importante. Jamais confunda atividade com produtividade. Você pode estar ocupado sem ter um propósito, mas para quê? Paulo disse: assim os interessados em tudo que Deus tem para nós devem manter-se focados no alvo. Filipenses 3,15. O nosso alvo é Jesus Cristo. Próximo item. Conhecer seu propósito traz motivação. O propósito sempre produz entusiasmo, nada mais estimulante que um propósito claro. No entanto, a paixão se esvai quando falta propósito, até mesmo levantar-se da cama se torna um fardo. Normalmente, é o trabalho sem sentido que nos esgota, consome nossa força e nos rouba o prazer, não o excesso de trabalho. Próximo item. Conhecer seu propósito irá prepará-lo para a eternidade. Muita gente passa a vida tentando criar um legado. Tais pessoas querem ser lembradas depois que partirem. Entretanto, o que em uma última análise, mas não é o que os outros dizem sobre sua vida, mas o que Deus diz. O que as pessoas não percebem é que todas as realizações acabam sendo superadas, recordes são quebrados, reputações não subsistem e homenagens são esquecidas.
Então, nós precisamos entender que viver para criar um legado é um objetivo sem perspectiva. Uma utilização mais sábia do tempo é construir um legado eterno. Você não foi posto neste mundo para ser lembrado. Você foi colocado aqui a fim de se preparar para a eternidade. Chegará o dia que você estará diante de Deus e Ele fará uma auditoria em sua vida, um exame final. Antes que você ingresse na eternidade, a Bíblia diz: lembrem-se, cada um de vós comparecerá diante do tribunal de Deus. Sim, cada um de nós terá de prestar contas de si mesmo a Deus. Romanos 14, versículo 10, parte B e versículo 12. Felizmente, Deus quer que passemos no teste. Por isso nos deu as perguntas antecipadamente pela Bíblia. Entendemos que Deus nos fará duas perguntas fundamentais. Primeira, o que você fez com meu filho Jesus Cristo? Deus não irá perguntar sobre a formação religiosa ou visão doutrinária. O único ponto importante será: você aceitou o que Jesus fez por você? Aprendeu a amá-lo e a confiar nele? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14, 6. Segunda, o que você fez com o que eu lhe dei? Isto é, o que você fez com a sua vida? Dádivas, talentos, oportunidades, energia, relacionamentos e recursos, enfim, tudo o que Deus deu para você. Gastou-os com você mesmo ou fez uso deles para os propósitos que Deus tinha para você? Prepará-lo para essas duas perguntas é o objetivo deste livro. A primeira irá determinar onde você passará a eternidade. A segunda determinará o que você fará na eternidade. Então, nós precisamos, gente, entender que até o final desse estudo aqui nós vamos estar prontos para responder essas perguntas. Então vai ficar aqui pensando sobre o meu propósito de vida. Então, tema para reflexão: viver com um propósito é o caminho para a paz. Versículo para memorizar: tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, as pessoas que confiam em ti. Isaías 26:3. E a pergunta para meditar: na opinião de minha família e de meus amigos, o que dirige minha vida e qual eu desejo que seja? Então aqui fica a pergunta para nós. Na opinião de minha família e de meus amigos, o que dirige minha vida e qual eu desejo que seja? Então, nós precisamos entender aqui, gente, nessas duas perguntinhas aqui, né? O que você fez com meu filho Jesus Cristo? E o que você fez com que eu lhe dei? Nós vamos prestar contas, gente, diante de Deus no tribunal do Senhor por tudo isso. Pelo que nós fizemos, pelo que nós deixamos de fazer, pelo que nós não conquistamos, por palavras que nós falamos. Então, eu creio que é um divisor de águas e que nós, através do estudo desse livro aqui, eu creio que o Espírito Santo, a cada tema, ele vai trazer algo na nossa memória. Ele vai fazer com que a gente venha refletir a cada dia sobre a nossa vida, né? A gente vai pensando, a gente vai vendo o que dirige a sua vida, ou o que você quer que dirija a sua vida, as tuas escolhas, a tua família. Você quer ser dirigido por quem ou pelo quê? Aqui fica um questionamento para nós, reflexão. Eu sei que muitas estão perdidas, não sabem para que direção ir, que escolha fazer. Nós temos livre-arbítrio, então nós precisamos entender o nosso propósito, fazer a escolha certa e viver no caminho certo, como o autor escreveu aqui. Muitas pessoas estão perdidas, vivem trocando de igreja, vivem mudando de lugar,
porque elas não se sentem, eu não me encontrei aqui, não me achei, não é aqui não. Mas ela não perguntou para Deus. Quando a gente vai procurar um lugar, gente, para a gente congregar, a gente tem que pedir a direção de Deus. Senhor, eu vou fazer algumas visitas e na igreja que eu for, tal coisa vai acontecer, o Senhor vai me mostrar. O Senhor vai me dar direção e eu vou sentir naquele momento que é aqui que é para mim ficar. Então aprenda a ser direcionado e guiado por Deus e pelo Espírito Santo o tempo todo. Não fique com achismos e não siga a tua intuição, como a gente costuma dizer, não, eu tô sentindo, não. Siga aquilo que o Espírito Santo te direcionar. Então que o Espírito Santo venha ministrar e falar mais ao teu coração. Eu quero orar por você, Pai. Em nome de Jesus, nós estamos, Senhor, no terceiro dia desse estudo. Que o Senhor possa estar ministrando com cada palavra, com cada questionamento, com cada pergunta que o Senhor faz para nós. Porque nós sabemos lhe questionar, nós sabemos perguntar ao Senhor, mas precisamos ter as respostas quando nós somos questionados. Então que o Espírito Santo fale ao coração dessas pessoas para que elas possam fazer a escolha certa e dar as respostas corretas àquilo que lhes tem sido perguntado. Que o Espírito Santo venha ministrar e venha falar ao teu coração cada dia mais através desta palavra e deste estudo em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente.